Essa é a minha seleção do Campeonato Brasileiro 2020. Fala galera, Rafael Marcos Oliveira para mais um vídeo para vocês. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês, mostrar para vocês e explicar a minha seleção de melhores jogadores do Campeonato Brasileiro 2020. Bom, como vocês repararam, a gente está num estúdio novo, digamos assim, eu me mudei, então peço perdão aí, deve estar com eco ainda, a gente tem muita coisa aqui a arrumar, tá meio ainda sem cenário, mas não vou deixar de produzir conteúdo para vocês por causa disso. Bom, como eu estava dizendo, eu fiz a seleção do Campeonato Brasileiro 2020, na minha opinião, postei no Instagram, foram quase 100 comentários a esse post no Instagram da minha seleção do Campeonato Brasileiro. Muita gente dizendo, faltou aquele, faltou esse, por que você escolheu esse jogador e não escolheu aquele? Enfim, muitos comentários. E dessa forma eu resolvi fazer um vídeo aqui no YouTube explicando cada um dos jogadores que eu coloquei na minha seleção. Antes de ir para o vídeo, eu já peço para você curtir esse vídeo aqui, para você se inscrever no canal, fazer tudo aquilo que o YouTube pede. Isso realmente me ajuda a continuar produzindo conteúdo aqui para o canal. Bom, sem mais delongas, vamos lá para a seleção do Campeonato Brasileiro 2020, segundo o Raf Scout. Bom, galera, o goleiro é o Thiago Volpi, então a gente começa pela posição número 1, né? A posição do goleiro é o Thiago Volpi. Por que o Thiago Volpi? O Thiago Volpi fez um Campeonato Brasileiro muito regular e ele jogava numa equipe que sofria muitas finalizações e ele era muitas vezes, digamos assim, solicitado nos jogos. Além disso, além de ser um goleiro que teve um volume de trabalho no Campeonato Brasileiro muito grande e foi muito bem nisso, né? Ele estava numa equipe que disputou o título ali, que foi próximo de ser campeão, liderou uma boa parte do Campeonato Brasileiro. Se eu não estou enganado, foi a equipe que mais liderou, né, em relação à quantidade de rodadas do Campeonato Brasileiro. Ele fez muito bom campeonato, né? Ainda tem a questão do São Paulo não ter um goleiro que se firmava na posição, já fazia bastante tempo e ele conseguiu isso também é um peso na avaliação daquilo que foi o Campeonato Brasileiro dele. E por último, para fechar, ele tem muito bom jogo com os pés, que é uma coisa que eu acho que todo goleiro tem que ter hoje, um goleiro de alto nível tem que ter hoje. Quando a gente olha para os goleiros, né, que terminaram ali nas primeiras posições, se calhar ele é o melhor nesse quesito, então nada mais justo do que é o melhor nesse quesito e também foi um dos melhores nesse quesito durante o Campeonato Brasileiro. Então nada mais justo do que Thiago Volpi, melhor goleiro do Campeonato Brasileiro 2020. Bom, na lateral direita vem um jogador que não foi muito falado, mas estatisticamente é um dos melhores da posição no campeonato, como vocês estão vendo aqui, e é um jogador que não tem tanto hype assim, mas fez um Campeonato Brasileiro excelente. E é o Aderlan do Red Bull Bragantino, um lateral direito muito bom, um lateral direito mais base, muito forte no duelo defensivo, muito forte no 1 para 1. É muito difícil você, por exemplo, ganhar situações em que você domina de costas para ele, porque ele tem uma capacidade de antecipação muito grande. Com bola, tem uma boa capacidade de construir, não é nota 10, mas também não é um jogador que vai te comprometer em construção, um jogador que vai te dar ali um bom jogo, principalmente um jogo de trás, um jogo construindo mais de trás. É um jogador que, acredito eu, vai chegar no patamar mais alto daqui a pouco tempo. E é aquele tipo de jogador que muita gente não está falando sobre ele, mas vem jogando muito bem. Então, na minha opinião, melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro, Aderlan. Foi um dos motivos que eu mais apanhei no Instagram. Cara, Aderlan, por que Aderlan? Até protagonizou um áudio engraçado aí que todo mundo viu na altura no Instagram. E Aderlan é pedreiro, pô. Aderlan é nome de gente. Aderlan. Mas na minha opinião, pelo quesito regularidade, por ser um lateral equilibrado no sentido que tem bom apoio e é muito forte no 1 para 1 defensivo, e por também estar jogando em uma equipe que fez um segundo turno de campeonato muito forte, ele ter sido um dos pilares dessa equipe, na minha opinião, Aderlan, melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro. E escreva esse nome, tá? Acredito eu que muito brevemente vai estar num contexto competitivo mais alto ainda. Bom, vamos logo para a dupla de zagueiros, Lucas Claro e Cuesta. Eu acho que são dois zagueiros que se complementam muito. O Lucas Claro, para mim, é o melhor zagueiro do campeonato. Fez um campeonato assim impecável, a velocidade que ele tem, a potência que ele tem para desarmes em 1,5 m, 2 metros é coisa de maluco, assim, é muito acima da média. E o Cuesta já é um zagueiro mais experiente, um zagueiro canhoto, né, um zagueiro que é difícil achar zagueiros canhotos por aí, um zagueiro que também teve numa equipe que disputou o Campeonato Brasileiro até a última rodada e ele sendo também um dos pilares dessa equipe, tanto do ponto de vista técnico como do ponto de vista comportamental. É um zagueiro que tem uma capacidade de antecipação muito forte, tem até um post no Instagram que eu falo sobre isso. Então, para mim, a dupla de centrais, a dupla de zagueiros que melhor performou no Campeonato Brasileiro 2020, dados seus contextos competitivos, foi o Lucas Claro e Cuesta. Poderia fazer ressalva aqui de outros nomes, como por exemplo o Rodrigo Caio, que potencialmente entraria nessa lista, mas acho que pelas ausências, pelas lesões, acabou ficando de fora. Então, na minha opinião, Lucas Claro e Cuesta, dupla de centrais
do Campeonato Brasileiro. Bom, meu lateral esquerdo, primeiro nome da equipe campeã do Campeonato Brasileiro é o Filipe Luís. Acho que a reta final do campeonato do Filipe Luís foi sacanagem. Ele também é um dos pilares da equipe campeã, um jogador que tem uma capacidade de construção absurda. Assim, ele é um meia, ele é um camisa 10, jogando na lateral esquerda. Capacidade que ele tem de construir por dentro, construir por fora, de ditar o ritmo do jogo muitas vezes, né? Imagina a tua equipe em circulação, quando a bola cai no pé dele, ele sabe o momento certo de acelerar e atrasar. Foi muito importante em determinados momentos da competição, em que o Flamengo ali balançou, parecia que não ia ganhar, teve erros nesse caminho e soube se superar na rodada seguinte, o que é um ponto também a ser levantado. Então, cara, pelas rodadas finais, por todo o campeonato, mas principalmente pelas rodadas finais, por aquilo que jogou nas rodadas finais, na minha opinião, o Filipe Luís, melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro. Muita gente falou do Arana também, que eu acho que fez um excelente campeonato, mas pelo desfecho do campeonato a favor do Filipe Luís, campeão, jogando muito bem as rodadas finais, eu acho que no final ali das contas, quando passa a régua, eu ainda fico com o Filipe Luís, mas fazendo essa ressalva ao grande campeonato que o Arana fez. Primeiro volante, a nossa equipe vai jogar num 4-4-2 losango, digamos assim, é o Arão. Acho que vocês já sabem disso, eu sou fã declarado do Arão, acho o Arão um dos melhores jogadores do Brasil hoje em atividade. Ele é muito bom jogador, ele é muito acima da média. Enfim, ele teve um desafio nas rodadas finais que foi jogar de zagueiro, né? Então ele acabou jogando de zagueiro ali algumas rodadas que no início até eu fui contra, não parecia uma boa ideia, mas ele conseguiu performar muito bem adaptado de zagueiro. Foi uma coisa que eu tive que torcer o braço aí pro Rogério Ceni, mérito do treinador, que conseguiu visualizar ali os indicadores que seriam positivos do Arão para zagueiro. Fez um campeonato muito regular também um dos pilares da equipe campeã, né? Então a equipe que é campeã, os jogadores da equipe que é campeã, né? Isso acaba tendo um peso muito forte, né? O cara conquistou o campeonato, então a performance dele levou o resultado final de conquista. Isso é muito pesado. Então o Arão, o primeiro volante desse nosso meio campo da seleção do Campeonato Brasileiro 2020. Logo em seguida, né, os dois médios centros, digamos assim, dividido ali, um mais à direita e um mais à esquerda do losango. O Gerson, meio campo do Flamengo, que acho que brigou aí para ser top 3 do Campeonato Brasileiro, muito acima da média do que jogou, capacidade de condução no espaço, capacidade de girar nos oponentes quando está de costas, capacidade de chegar no último terço, de pifar, né, de colocar os jogadores em situação de finalização, tudo isso no alto nível. Mais uma vez, aquilo que performou levou ao título do campeonato. Não somente ele, mas principalmente ele e outros jogadores ali, os principais, os pilares, digamos assim. Então, nada mais justo do que ele esteja no nome aqui, Gerson. E do lado direito, um nome que eu fiquei muito na dúvida se colocaria o Edenilson ou se colocaria esse nome, mas acabou que eu escolhi esse nome, acho que o Fernando Sobral. O campeonato do Fernando Sobral foi muito acima da média. É de se levar em consideração o contexto competitivo em que ele está, que ele não está em uma equipe que a equipe do Ceará é muito boa, tem muitos bons jogadores, mas não propicia o volume de oportunidades, por exemplo, que o Flamengo propicia, que o Internacional não propicia, e ele gera muito jogo para o Internacional. Ele é um médio que consegue jogar de primeiro, de extremo, de 10, de segundo volante, enfim. Ele é completo demais, o Campeonato Brasileiro dele foi impecável, muito bom jogador. Não sei se sai do Ceará para um contexto competitivo mais alto, porque já tem uma questão de idade aí, mas é um jogador que me chama muita atenção. Fiquei entre ele e o Edenilson, fazendo ressalva também o Campeonato Brasileiro maravilhoso do Edenilson, mas vou privilegiar o jogador que teve um desafio maior por estar jogando numa equipe que não brigaria pelo título. Então, quando eu penso ali nos dois, eu penso no Gerson e penso no Sobral. Além do Edenilson, fazer ressalva também ao Patrick, que também fez muito bom campeonato. Mas pensando na estrutura do nosso meio campo, digamos assim, titular, né, dos melhores, entre o Gerson e o Patrick eu fico com o Gerson, entre o Edenilson e o Sobral eu vou ficar com o Sobral. Sei que vai ser uma decisão controversa, muita gente vai falar aqui nos comentários, mas sem problema nenhum. O bom do futebol é essa divergência de opinião, é o debate. Bom, o meu camisa 10 desse losango, já não é muita surpresa para vocês, é o Claudinho. O campeonato que o Claudinho fez também foi muito acima da média, um pouco parecido com aquilo que eu falei sobre o Aderlan. É um 10 que deu muito jogo à sua equipe, que fez muitos gols, né? Isso também chama atenção. É um 10 que consegue jogar de extremo e consegue jogar por dentro também. É um 10 que quando joga de extremo, faz movimentos de fora para dentro muito forte, mas também se cai em situação de 1 contra 1 é efetivo. Então acho que o campeonato do Claudinho foi muito bom, os números estão aí para provar. Então fico com o Claudinho como camisa 10 na minha seleção do Campeonato Brasileiro 2020. Bom, vamos aos dois atacantes, né? Então, o primeiro atacante é o Marinho, muito pelo primeiro turno. Acho que o segundo turno dele foi um pouco desidratado, digamos assim.
por causa da divisão de competições, Libertadores e Campeonato Brasileiro, mas ainda assim fez um primeiro turno espantoso. Achei que em determinado momento do campeonato, quando estavam ainda tendo aquelas convocações, por exemplo, dos jogos que o Brasil fez contra o Uruguai, ele poderia ter sido convocado. Então acho que se o Santos não tivesse ido tão longe na Libertadores, talvez tivesse feito um final de segundo turno, né? Um meio do segundo turno para o final, mais forte do que aquilo que foi. Mas, cara, assim, na minha opinião, em determinado momento do campeonato, eu acreditava que era o melhor jogador em atividade no Brasil, e isso não pode ser apagado, na minha opinião. Então, Marinho como nosso segundo atacante da seleção brasileira, da seleção do Campeonato Brasileiro 2020, mas poderia ser da seleção brasileira também. Cara, e vamos lá para o nome mais controverso. Fiquei muito na dúvida entre o Luciano e esse jogador. Esse jogador, que eu escolhi, ele não foi titular da sua equipe, então isso só por si só já gera uma controvérsia muito grande. Eu fiquei entre o Luciano e ele, mas por uma questão de característica, né? Imaginando essa equipe jogando junto um dia, né? Por questão de característica e por questão de que o auge dele no campeonato, ou seja, o nível mais alto que ele atingiu, talvez só quem tenha chegado perto disso foi o Marinho, em termos de desempenho, né? É o Pedro, então vou fechar minha seleção com o Pedro. Rafa, tu tá fechando a tua seleção com um jogador que não foi titular na maioria dos jogos da sua equipe? Sim, porque acredito eu que as rodadas em que ele jogou, principalmente aquelas rodadas que o Gabriel estava machucado, ele atingiu o maior desempenho de um jogador individualmente dentro da competição. Então, esse trecho do campeonato em que ele jogou ali, principalmente na reta final ali do Domi, ele era para mim disparado o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, mas muito acima do segundo colocado. Eu te falei, né? Flutuou ali, foi o Marinho, depois acho que ele se sobressaiu, assim, ele tomou esse lugar. E acho que até a gente pode vir a debater se foi justa a situação dele de ter se tornado reserva, né? Óbvio que é difícil discutir isso com o resultado, né? O Flamengo foi campeão, mas acredito eu que o maior auge da competição em termos de desempenho foi o dele, então não vou deixar ele fora do campeonato. Eu acabo deixando de fora o Luciano, né, que brigou por artilharia ali até o final, mas o Luciano talvez ele tenha tido mais resultados, digamos assim, em termos de números, mas não tenha tido o auge que o Pedro teve, nem o auge que o Marinho teve. Então fica o auge de desempenho, né? Por mais que esses dois atletas não tenham conseguido sustentar durante todo o campeonato, mas colocando esse critério, o Luciano vai acabar ficando de fora. Então a minha dupla de ataque da seleção do campeonato é Marinho e Pedro. Bom, sei que vocês vão me xingar muito aqui nos comentários, tá colocando atleta que não foi titular da sua equipe durante a maior parte do campeonato, apesar de ter sido titular um bom período, mas é isso, faz parte do jogo. Quero saber a opinião de vocês, se vocês concordam com a minha seleção, então comenta aqui embaixo. Então, recapitulando, Volpe, Aderlan, Lucas Claro, Cuesta e Filipe Luiz, Arão, Fernando Sobral, Gerson, Claudinho, Marinho e Pedro. Essa é a seleção do Campeonato Brasileiro. Rafa, melhor treinador do Campeonato Brasileiro. Cara, eu preferi não escolher um treinador. Não acho que tem um nome que eu possa assim cravar. Eu posso estar sendo injusto com alguém, mas não me vem ninguém à cabeça de primeira assim, pô, esse cara foi o treinador do campeonato. Então, minha seleção vai ficar sem treinador, sem problema nenhum. E para mim, o craque do campeonato, por causa dessa equação auge, ou seja, aquilo que melhor jogou no campeonato versus regularidade, é o Claudinho. Caralho, o maluco é brabo. Então, Claudinho, craque do Campeonato Brasileiro 2020 para mim. Revelação, também nem o nome que me vem assim, cara, esse cara foi revelação do campeonato, pelo menos não agora. Então, bom, a seleção está escalada. Quero saber qual é a sua opinião. Comenta aqui embaixo se você concorda comigo, se você discorda de mim. Me xinga aí se você quiser, pode ficar à vontade. Xinga com respeito, tá? Pra gente manter aqui um certo nível. E não se esquece de deixar o like se você concorda, deixar o dislike se você concorda, não tem problema nenhum. Se inscrever no canal, comentar aqui, faz tudo aquilo que tem que fazer no YouTube, porque isso realmente nos ajuda a continuar produzindo conteúdo, beleza? Então, Rafael Marcos Oliveira para mais um vídeo para vocês e até a próxima. Seleção brasileira, ou melhor, seleção do Campeonato Brasileiro 2020 escalada.